noite. Júlia Camacho, da Botafogo TV. Queria que você falasse um pouquinho da vitória hoje do Botafogo e falando também um pouquinho do Kadir, que é um jogador da base do Botafogo e a entrada dele é muito pela oportunidade que você dá para esses atletas também que vêm da base. Inclusive, até falei com ele, perguntei na entrevista que ele comemora muito o primeiro gol te abraçando, chorando, muito emocionado. Eu queria que você falasse também dessa ligação com os meninos da base e dessa oportunidade também no profissional. Obrigada. A vitória é importante porque agora nos aproximamos ao final da temporada, então cada 3 pontos são fundamentais e seguimos em uma sequência de resultados boa, então contentes pela vitória, não tanto por como jogamos, sobretudo na primeira etapa, mas é uma vitória importante. Tivemos jogos onde jogamos bem e não conseguimos os 3 pontos, hoje o que importa é essa vitória. Jogadores da base temos alguns que treinam com o time profissional, que tem nível para ter essa oportunidade que teve Kadir hoje. E Kadir aproveitou da oportunidade e todos estão muito contentes com ele e compartilhar com ele esse momento, porque é um dia que ele não vai esquecer na sua vida. Então é bonito ter sempre e compartilhar com eles esses momentos. David, boa noite. Leonardo Pereira, do Portal Jogada 10. Parabéns pela vitória. Você chega ao 6º jogo sem perder, né? Não sei se você sabe, mas é a sua melhor sequência desde que chegou ao Botafogo. Essa série invicta, superando o seu início aqui no clube, quando você ficou 5 partidas sem ser derrotado. O que esses 6 jogos sem perder te dizem? É o teu melhor momento no Botafogo, na análise fria dos números? Você sente mais conforto de estar aqui? Como é que você interpreta essa série invicta de 6 jogos sem derrota? Obrigado. Acho que voltaram jogadores importantes no elenco, que estão tendo agora continuidade. É verdade que hoje desfalcaram Correa e Santi, mas acho que agora ter um elenco mais completo está ajudando o time para ter mais solidez. Tivemos uma boa solidez defensiva até hoje. Hoje o time não defendeu bem, mas em geral, nessa sequência de jogos, acho que o motivo principal pela continuidade do time é que voltaram jogadores, que temos mais elenco. Então temos mais jogadores no banco preparados para entrar e jogadores importantes como Danilo, por exemplo, que é só um exemplo, mas Danilo é um jogador que agora está tendo continuidade, é um jogador importante que não tivemos sempre. Então agora acho que essa sequência de resultados positiva é por isso. Boa noite, David. Gustavo Bandeira, do Fogo na Rede. Parabéns pela vitória. Hoje o Botafogo pareceu muito ansioso no primeiro tempo, mas no segundo tempo teve mais paciência para jogar e o segundo e o terceiro gol evidenciaram isso. Desde a sua chegada, você já tinha, inclusive, enfrentado adversários que jogaram que nem o Sport hoje, em bloco baixo, se defendendo mais próximo ao gol do adversário do Botafogo. Como foi, por exemplo, no jogo contra o Vitória, aqui também no primeiro turno. Eu queria saber o que você tirou de lições desses momentos e qual foi a conversa com os jogadores no intervalo para melhorar esse desempenho ofensivo e ter mais tranquilidade na hora de definir as jogadas. Obrigado. Acho que você falou de ansiedade. Era o que temos. O estado mental do jogo de hoje era muito importante e não tivemos um estado mental bom. E isso fez que na primeira etapa muitas coisas erramos. E nós somos um time que joga ofensivo, então temos poucos jogadores na construção e quando temos erros estamos expostos. Jogando com ansiedade, esses erros aumentaram, perdemos o controle do jogo e jogamos contra um time que vem aqui para especular no resultado, para ganhar. Então perdemos o controle, não falamos muito de tática no intervalo, falamos mais desse estado mental que temos que ter. Na segunda etapa fico satisfeito por isso, porque acreditamos até o final e temos mais paciência, mais calma. É verdade que contra bloco baixo sempre tivemos problemas. Acho que hoje não forçamos muito situações de cruzamento, como pode acontecer muitas vezes. Procuramos mais entrar com passes dentro da área, que é o que procuramos fazer, porque temos 3 meias que jogam dentro. Então, conectar mais com esses 3 jogadores. Por isso entrou Montoro e não entrou um segundo delantero, por exemplo, porque não queria forçar situações de cruzamento. Porque quando forçamos cruzamento, muitas vezes perdemos aún mais a capacidade de atacar 2 vezes e sofremos contra-ataque. Boa noite, David. Parabéns pela vitória. Anderson Bruno, do Botafoguista.
O Botafogo ele tem jogadores de seleções sub-20 e talvez com chance até de aparecer na Copa do Mundo. Como você vê esses jogadores que estiveram presentes no triunfo de hoje e se é possível que passemos a ver mais vezes, né, ou com mais frequência, jogadores como Montoro por um lado, Barreira pelo outro, Kadir mais centralizado, ou alguma variação desses jogadores na composição? Obrigado. Sì, sono giocatori che não tivemos muito tempo porque aconteceram várias circunstâncias que não controlamos, por lesões, porque tiveram uma competição internacional importante para eles, e não tiveram essa continuidade que precisam, esse tempo de jogo que precisam os jogadores jovens como eles. Agora não temos muito tempo, mas vão ser os 3 jogadores importantes que vão ajudar o Botafogo a conseguir os objetivos. Então, seguramente, contamos com eles. David, boa noite, parabéns pela vitória e pela sequência invicta, como o meu colega falou. Eu queria te perguntar, David, sobre o coletivo do Botafogo, assim. Hoje, nas últimas partidas, a gente vinha falando muito sobre como o Botafogo tinha encontrado um equilíbrio entre o sistema defensivo e ofensivo, e hoje parece que isso se perdeu um pouquinho. O time continuou criando muitas chances, mas também cedeu muitas chances e muito espaço ao esporte. O Lucas Lima, que é um meia clássico, que todo mundo no futebol brasileiro está cansado de conhecer, já teve muito espaço ali para atuar, enfim, para acionar os companheiros, tanto que ele deu 2 assistências. Queria te perguntar por que você acha que isso aconteceu logo depois de uma data FIFA onde o Botafogo teve tanto tempo para treinar, teve ali 9 dias, que é uma coisa rara no futebol brasileiro, e queria te perguntar também sobre a situação de 2 jogadores, o Jefinho, que você substituiu ali no intervalo e não fez uma boa partida, e o Arthur Cabral, se ele está lesionado, alguma coisa do tipo. Obrigado. Primeiro, o jogo de hoje foi um jogo onde tivemos menos compactação defensiva, é verdade, comparado com últimos jogos, porque foi um jogo, como falei antes, onde ficamos mais expostos e tivemos erros técnicos que fizeram que o time ficou mais aberto, a vigilância defensiva não foi boa, eles deixam jogadores um pouco mais com menos retorno, como Lucas Lima, como Leo, que é um jogador muito rápido. Então ficamos um pouco todos longe, com pouca compactação. Trabalhamos sobretudo na fase ofensiva, porque pensamos de fazer um jogo dominante, um jogo onde temos a bola, onde podemos encontrar espaços entre linhas. E o posicionamento do time foi bom, só que faltou tecnicamente e faltou também no estado mental, como falava antes, que começou a atrapalhar um pouco a tranquilidade dos jogadores no campo. Essa é uma. Segunda, Jefinho teve um jogo malo, mas não é o único que tinha que trocar na primeira etapa. Não tive muita escolha. No banco de reservas hoje, ofensivamente nos meias, mas Jefinho pagou. Pode acontecer ter um jogo malo, Jefinho é o primeiro que fica decepcionado por isso. É a vida do futebolista. Às vezes acontece que o treinador tem que mexer o time porque as coisas não vão bem. Hoje tocou a ele, mas em outro jogo pode tocar a outro futebolista. Eu não fiquei contente não só com ele, mas com o time em geral na primeira etapa. Outra pergunta, não? Não, Arthur não teve muita continuidade nos treinos na semana e hoje era o dia de Kadir. Cabral vem jogando sempre se sacrificando a temporada toda porque tem problemas de espalda, de lombar, e jogar nesse gramado para ele é difícil recuperar a vezes, então temos 2 jogos nesse gramado, hoje é sábado e temos que gerir um pouco os minutos dele, então não teve nada pontual, mas é um jogador que está tendo essa temporada um pouco de problemas. Boa noite, David. Bruno Print, Bprint Esporte. Parabéns pela vitória. E eu creio que, nesse momento, mais do que jogar bem, o principal é conquistar os 3 pontos, né? Como o senhor mesmo pontuou, muitas vezes o Botafogo jogou melhor que o adversário e não conseguiu computar os 3 pontos.
Eu queria saber do senhor a dificuldade que o Botafogo teve hoje, né? A compactação, né, como foi dita, entre a zaga, o meio e o ataque, que era o ponto forte que vinha, né, acontecendo no Botafogo. Hoje não conseguimos ter essa compactação. E qual a falta, né, que o senhor sentiu aí por não ter o Santi Rodrigues e o Tuco Correia nessa partida? Santi e Tuco são dois jogadores que estão tendo uma boa sequência de jogos, que estão conectando bem, então seguramente foi uma ausência importante pelo time que vem jogando do mesmo jeito há 2 jogos, então seguramente o time hoje sentiu a ausência deles. O porquê tivemos problemas, acho que já expliquei, que começar o jogo com esse gol em uma transição onde não temos uma boa vigilância atrapalhou um pouco mentalmente o time e tivemos mais problemas em jogar como queremos jogar. Tivemos muitos erros técnicos, muita perda de bola que não temos que ter. Então aconteceu que o jogo começou a se abrir e não conseguimos controlar. É por isso. E depois é claro que é sempre mais importante ganhar que jogar bem, porque se não marca Kadir no último minuto, a minha coletiva hoje não é tão tranquila. Então, é sempre assim, é o futebol. Então, melhor os 3 pontos que jogar bem e ir para casa com 1 ponto. David aqui, tudo bem? Bárbara Mendonça, GE. Globo. Pedi desculpas para fazer 2 perguntas. A primeira, aproveitando esse gancho que você falou de opções que você não tinha no banco de reservas, queria te perguntar sobre o andamento da recuperação do Matheus Martins e do Nathan Fernandes, já que hoje o Botafogo também teve os retornos do Montoro e do Barreira, se existe uma expectativa de você ainda contar com eles em 2025, e isso que você falou da sua coletiva, né, que não seria tão tranquila, não fosse esse segundo gol do Kadir. Nesse segundo gol do Kadir tem uma cena curiosa, né, que está viralizando um pouco do Luca, da reação do Luca, Luca Guerra. Para a torcida. É uma cena que está um pouco viralizada. Queria até usar isso como gancho para te perguntar sobre como tem sido a reação da comissão a essas críticas. Se você acha que, em algum momento, o que vocês ouviram das arquibancadas hoje foi desproporcional em relação ao que vocês apresentaram em campo para gerar uma reação como a do Luca. Obrigada. A crítica é normal, até quando é construtiva, e a torcida pode opinar sempre, pode criticar o treinador. Isso não me afeta. Eu não recebi nenhum insulto pessoal, que sempre a torcida sempre me respeitou, então não tenho nada que dizer sobre isso. Não sei nada sobre essa reação de Lucas, sinceramente não vi nada, então não posso comentar. A primeira pergunta foi sobre Nathan e Matheus. Acho que Matheus não vai chegar. Vai chegar já pela próxima temporada, mas Nathan fica um pouco mais perto, temos alguma possibilidade de relacionar a ele nos últimos jogos.